Olá, a paz do Senhor a todos vocês. Estamos começando mais um dia da nossa campanha. Este é o segundo dia, onde nós estaremos falando a respeito de expectativa. Qual é a sua expectativa? Aonde ela se encontra? Expectativa em quê? Em quem? Isso é muito importante a gente abordar na busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons. Ontem nós falamos muito a respeito do batismo com o Espírito Santo de acordo com a palavra de Deus. Nós trouxemos aqui muitos versículos que deixou claro que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa real que Jesus Cristo fez a todos nós. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 10 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é por isso que nós estamos nesta semana trazendo muita palavra de Deus aqui. Nós vamos usar muito a nossa Bíblia, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que eles façam isso de qualquer forma? Os que se aproximam de Deus têm a liberdade de se aproximar de Deus da forma como quiserem? Não. Isso é muito importante. A palavra do Senhor diz que aqueles que se aproximam de Deus devem fazer isso com fé, crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então você tem que ter fé, você tem que ter a certeza de que se você busca Deus, jamais você vai voltar de mãos vazias, porque Deus, Ele é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Você está aqui buscando a Deus, você já fez o seu jejum, você já fez o seu sacrifício, você tem enfrentado lutas e provações, você tem o seu compromisso com este canal, com este período de oração, de leitura da Bíblia. Então você tem que ter certeza que Deus vai te recompensar. A palavra do Senhor diz que Jesus disse, aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ao contrário do que muita gente acha, que Deus tem filhos prediletos, que Deus pode ser que não queira te batizar, que não queira te abençoar, não. A natureza de Deus é abençoadora. Deus, Ele é abençoador por natureza. Então Deus com certeza vai te abençoar através dessa campanha. Pegue a sua Bíblia, traga a sua Bíblia para perto de você e nós vamos começar lendo 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, vamos abrir a nossa Bíblia. Verso 31. 1 Coríntios capítulo 12, verso 31. Você achou aí 1 Coríntios capítulo 12, verso 31? Olha o que fala a respeito dos dons espirituais e do que a gente está fazendo aqui. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Você já tinha ouvido essa palavra? Nós sabemos que no capítulo 12 de 1 Coríntios inteiro, né, ele fala a respeito dos dons espirituais, acerca da diversidade dos dons espirituais. Ele inclusive fala que tem um dom que é melhor que os outros, né? Que é o de profetizar. Por que o dom de profetizar é um dom considerado melhor do que os outros? Porque ele tem um motivo pelo qual ele é manifestado na vida do ser humano.
por que Deus manifesta a profecia? Por que Deus usa o homem em profecia? Será que é porque Deus quer contar a vida de alguém para você? Será que Deus quer repartir um segredo da vida de alguém para você? Não. O dom de profecia existe para que aqueles que não são cristãos, a palavra do Senhor fala isso. Nós vamos ver isso durante esse período em que vamos estudar os dons. Aquele que não é cristão, ouça a profecia e perceba e entenda que existe um Deus que revela o oculto e o escondido. Você já viu alguém que não é crente? Quando entra na igreja, Deus usa alguém para falar com ele. Vocês já viram? Quando alguém que não é crente, às vezes no seu trabalho, Deus te usa para falar com alguém que não é crente e revelar aquilo que só ele e Deus sabia. A pessoa fica abismada, pasmada. Nós somos acostumados com isso, né? Quando Deus usa alguém para falar comigo, eu recebo, meu coração se alegra, eu fico muito feliz de ouvir a voz de Deus e os direcionamentos da sua palavra especificadamente para mim. Porém, é algo que nós já estamos acostumados. Isso não deixa a gente pasmado, porque nós sabemos que Deus fala mesmo. Isso é normal, Deus fala. Mas quando uma pessoa não conhece a Deus e ela é exposta a uma profecia, ela fica chocada. Ela fica, o coração dela se enche de fé naquela mesma hora, porque Deus revela aquilo que ninguém sabia. Então, ele fala assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Quem estava aqui ontem se lembra que eu disse que se uma pessoa não é batizada com o Espírito Santo, isso não significa que ela não é salva. A salvação não está atrelada ao batismo com o Espírito Santo. Não, a salvação está atrelada em você aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. Em você confessar esse sacrifício. Em você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha como é fácil, né? Para Jesus foi difícil, mas para nós é muito fácil. A salvação é de graça mesmo. Não custa nada. Basta você crer. Crê na morte de Jesus, crê na ressurreição, crê no sangue dele que foi derramado para perdão dos seus pecados e você será salvo. Agora, quando você é batizado com o Espírito Santo, é aquilo que eu falei ontem. É como se colocasse um turbo no seu carro. Você vai além. Olha o que ele fala aqui. Paulo fala: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ou seja, existe um caminho para você trilhar, e sabemos que esse caminho é estreito. Mas quando você recebe os dons espirituais, quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você começa a caminhar um caminho mais excelente. É algo a mais. É um revestimento de poder. É algo muito importante na vida do crente. É algo muito importante na vida do cristão. E uma das nossas ministrações eu vou falar a respeito de para que serve o batismo com o Espírito Santo. Exatamente para que serve, quais são, por que você precisa tanto do batismo com o Espírito Santo. Nós vamos falar aqui hoje, mas não hoje. Hoje nós vamos falar a respeito da expectativa. Ontem nós falamos sobre a fé, isso é muito importante, porque como eu falei, e muitas pessoas confirmaram nos comentários, muitas vezes o inimigo coloca no nosso coração uma pontinha de desconfiança. Muitas vezes o inimigo coloca no nosso coração um pouquinho de incredulidade, e isso atrapalha muito. Isso atrapalha demais a busca do batismo com o Espírito Santo. Então você primeiro precisa lançar fora toda a incredulidade. Você precisa crer.
Teve gente que ficou abismado, falou, nossa, não acredito que a irmã Kelly também passa por isso. De uma pontinha de incredulidade. Sim, eu já passei por isso. Hoje não. Quanto ao batismo com o Espírito Santo, não. Eu tenho certeza de que é real. Mas já em alguns períodos da minha vida cristã, eu tive sim essa desconfiança. Será que é verdade? Será que realmente isso existe? Ou será que eu não estou pagando de trouxa? Será que eu não estou pagando mico? Buscando algo que não é real. Eu já desconfiei sim. E eu costumo dizer que eu sou uma pessoa inteligente, sabe, meus irmãos? Eu costumo passar em provas de concurso, eu costumo passar em algumas provas que eu já fiz a respeito de faculdade, essas coisas, na escola. Eu sempre fui uma pessoa inteligente, nunca fui uma pessoa considerada uma pessoa burra. E quando eu entrava na igreja e que vinha aquela incredulidade no meu coração, eu me lembro de olhar para as crianças cheias do Espírito Santo. E quando eu olhava para as crianças cheias do Espírito Santo, eu dizia, não é possível que uma criança vá mentir, fingir isso que está acontecendo. Quando eu olhava para aqueles senhores bem velhinhos, na sua igreja deve ter alguém, um senhor, uma senhora muito velhinho, que é cheia do Espírito Santo. Na minha igreja eu tenho o meu pastor, o pastor Leles, que muitos de vocês conhecem, que ele já é um senhor. Ele já é um senhor idoso. Ele é um senhor que é um engenheiro, sabe? Meu pastor, ele é engenheiro. Meu pastor tinha indústria, ele era dono de uma indústria. Ele largou tudo para viver da obra. E quando ele fala em línguas estranhas, quando Deus toma ele em línguas estranhas, em mistério, como nós lemos aqui ontem, eu olho e falo, uma pessoa, um moleque, né, alguém assim de meia idade, até poderia tentar fingir alguma coisa, mas um senhor, um idoso, uma idosa, não é possível que eles estejam fingindo. Isso é real. Eu usava desses artifícios para que a minha fé fosse aumentada. Uma outra coisa que eu sempre observei é que quando Deus está manifestando os dons espirituais dentro da igreja, quando o ambiente do culto começa a se tornar mais espiritual e Deus começa a tomar as pessoas pelo Espírito Santo, nós temos que dar a nossa mão à palmatória. Como é algo organizado. Como é algo sincronizado. Eu não sei se você já teve oportunidade de ver a manifestação de dons de línguas com interpretação de línguas. É algo muito sincronizado. Nós, para fazermos aquilo, se não fosse real, nós teríamos que ensaiar muito, mas muito mesmo, para que tudo saísse perfeitamente como sai no culto. Mas duas pessoas que não se conhecem muitas vezes, que não combinaram nada daquilo, uma fala em línguas, outra interpreta e é tudo muito sincronizado. É algo lindo de se ver. Isso também nos prova que é real. Então você pode, por favor, abrir a sua mente, porque a palavra do Senhor fala que nós devemos ser racionais também. Nós devemos prestar o nosso culto racional. Então a gente precisa ter inteligência. Deus, Ele nos deu inteligência. Então você pode abrir os seus olhos e olhar. Você pode olhar. Muitas vezes Deus toma alguém marchando na igreja e uma pessoa não encosta na outra, às vezes de olho fechado. É muita sincronia, é muita organização. E é por isso que nós devemos crer, porque nós somos seres inteligentes. E a própria ciência
já começa a comprovar a existência do mundo espiritual. Bom, vamos lá para a expectativa, gente. Expectativa é o tema de hoje, tá bom? Falei demais, mas vamos lá. Prometo não ser cansativa. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, verso 28. Expectativa. Deus gosta de pessoas que têm expectativa? Sim. Deus gosta que você tenha expectativa. Deus gosta que quando você se aproxima dele, você venha com expectativa. A mulher do fluxo de sangue é uma história muito conhecida. E no capítulo 5, no verso 28, diz a expectativa que ela tinha ao se aproximar de Jesus. Olha o que estava no coração dela quando ela decidiu ir lá e buscar a sua cura, se encontrando com Jesus. Porque dizia, se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Nós sabemos que essa palavra da mulher do fluxo de sangue, realmente ela foi curada instantaneamente ao tocar em Jesus. Mas não foi algo que aconteceu e que surpreendeu ela, que ela nunca imaginou que pudesse acontecer, não. Antes de chegar perto de Jesus, ela já dizia, se eu tocar nele, eu serei curada. Isso fala de expectativa. Ela tinha uma expectativa. Ela não foi lá porque ela falou, eu vou ver o que acontece, eu vou nessa campanha e vamos ver o que dá. Se der bem, se não der bem. Tem gente que entrou aqui nessa campanha dessa forma. Tanto faz como fez, vou fazer, vamos ver o que dá. Deus pode te surpreender? Pode, mas se você entrar na presença de Deus com expectativa, existe algo que Deus vai fazer que é superar as suas expectativas. Você precisa entrar na presença de Deus sempre com expectativa. Todo culto, toda oração, todo momento que você se dedicar a Deus, você tem que fazer isso com todas as suas expectativas. Hebreus, capítulo 11, verso 6. Abra lá. Hebreus, capítulo 11, verso 6. Lá para o finalzinho. Está escrito, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ele é recompensador dos que o buscam. Perceba como é forte essa palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário, é preciso que aqueles que se aproximam de Deus creia que ele existe. Ou seja, tem gente que se aproxima de Deus e nem crê que ele existe. Tem gente que entra numa campanha como essa e nem tem certeza que o mundo espiritual é real, que existem os dons espirituais. Mas você precisa crer que ele existe e que ele é galardoador, ou seja, recompensador. Ele tem recompensa para aqueles que o buscam. Para aqueles que o buscam. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos buscando a Deus. Nós estamos doando um pouco do nosso tempo, ainda que muito pouco. Quem me dera ter o meu dia inteiro diante de Deus, diante das coisas de Deus. Mas nós estamos dando uma parcela do nosso tempo e da nossa atenção e Deus vai nos recompensar. Existe uma recompensa. Você precisa crer. Agora você abra lá em Efésios. Efésios, capítulo 3, verso 20.
Efésios, procure aí. É importante que você leia. É importante que você abra a sua Bíblia e leia. Efésios, capítulo 3, verso 20. Olha o que está falando a respeito da nossa expectativa. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós estamos falando a respeito de pedir. Tudo aquilo que você pede para Deus, Deus é poderoso de fazer muito mais. Sempre que você chega diante de Deus para pedir algo, seja material, seja espiritual, qualquer coisa que você chega diante de Deus para pedir, Deus sempre vai olhar para você e dizer: é só, filha. É só isso. Para Ele, isso não é nada. Quem lembra dessa frase? Você está aqui pedindo batismo com o Espírito Santo? Você está pedindo uma coisa boa. Uma coisa boa. Se a gente estivesse aqui pedindo coisas materiais, seria legítimo? Seria. Nós podemos pedir as coisas materiais. Mas qual é a possibilidade de Deus nos negar algo espiritual? Algo que é para o nosso crescimento espiritual. Não existe, e eu vou te provar isso no último verso que nós vamos ler aqui nessa live hoje. Expectativa. Venha com expectativa, porque Deus sempre vai superar as suas expectativas. Lá em Atos, capítulo 3, verso 4, nós vamos ler uma história onde Pedro estava caminhando, indo ao templo, após o batismo deles com o Espírito Santo, e eles encontram ali na porta do templo um homem que era coxo, ele não andava, um paralítico. É muito conhecida essa história. Quando esse paralítico vê os apóstolos chegando, ele pede uma esmola. Não é isso? E a palavra do Senhor diz que Pedro responde: nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Qual era a expectativa daquele paralítico? Uma esmola. A expectativa dele era algo financeiro. Mas Deus supera a expectativa dele e dá a ele algo que ele não pediu. Quando você entra na presença de Deus, você tem um grande risco de receber algo que você não pediu. Existe esse risco. Existe o risco de Deus te dar além. Algo que você nunca imaginou. É por isso que eu quero que você tenha muita expectativa. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 9. Nós vamos ver outro caso, outra história de uma pessoa que tinha uma expectativa, mas Deus o surpreendeu. Mateus, capítulo 9. Verso 6. É a história do paralítico de Cafarnaum, aonde Jesus, entrando no barco, passou para outra margem e chegou à cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema.
Mas Jesus, conhecendo o seu pensamento, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois, o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Perdoados estão os seus pecados? Ou levanta-te e anda? Verso 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Qual era a expectativa? A expectativa era de cura. Paralítico, levaram ele porque Jesus já estava acostumado a curar e as pessoas já sabiam que ele tinha poder para isso. A expectativa do paralítico é ser curado. Mas além de ser curado, ele saiu de lá perdoado. A expectativa era de cura. Mas ele recebeu também, junto com a cura, o perdão dos seus pecados. Deus está disposto a superar as suas expectativas. Então, se você vier com pouca expectativa diante de Deus, talvez você receba pouco. Mas se você vier com muita expectativa, Deus vai superar a sua expectativa e vai te dar além do que você está buscando. E para finalizar, eu quero abrir um texto que fica em Lucas capítulo 11, verso 9. Esse texto, ele também está em Mateus 7, se não me engano, mas em Lucas 11, eu preciso que você abra a tua Bíblia. Eu preciso. Lucas, capítulo 11, verso 9. Eu preciso que você abra em Lucas 11, porque você precisa ler isso. Para você saber do que é que ele está falando nesse texto. Porque muitas vezes as pessoas mudam o contexto da Bíblia para falar aquilo que querem. Mas neste caso, em cada versículo que nós lemos ontem, ele estava falando a respeito do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais, das línguas estranhas, línguas que não são entendidas por homem nenhum, seja de qualquer nacionalidade, mas somente Deus entende. Em Lucas capítulo 11, no verso 9, diz assim: Eu vos digo a vós, Jesus falando, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. E quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, se vocês que são podres, se vocês que não prestam, vocês superam sempre a expectativa dos seus filhos e querem fazer todas as vontades dele. Se vocês que são maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, baixa o teu olho agora na tua Bíblia e leia. Quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Gente, ele estava falando do Espírito Santo. Tem muita gente que acha que é bem material, que se você pedir, dar-se-vos-á. Tem muita gente que acha que é um marido, que é a restauração da sua família, que se você pedir, dar-se-vos-á. Sim, Deus ele quer te atender. Deus ele vai te atender. Mas neste momento ele estava falando de algo específico. E no verso 13 ele diz claramente sobre o que ele estava falando. Se vocês são maus e sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará
o Espírito Santo àqueles que pedirem. Então não entre nessa de que talvez Deus não queira me batizar. Talvez Jesus não queira me batizar com o Espírito Santo. Isso é mentira. Isso é mentira do diabo. Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. Jesus quer que todos sejam cheios do Espírito Santo. E ele já deixou escrito na sua palavra: pedi e eu vou te dar. Busca e você vai encontrar. Bate e a porta vai se abrir. Ele não estava falando de outra coisa, a não ser do Espírito Santo. Eu espero que essa palavra entre no teu coração e nós vamos orar para que isso aconteça. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos por essa campanha, Pai. Tão simples, tão humilde essa campanha. Mas eu creio que o Senhor escolheu a cada um que está aqui dentro dessa campanha, Pai. O Senhor escolheu a dedo e colocou aqui neste momento porque o Senhor tem desejo de abençoar, porque o Senhor é abençoador. Pai, em nome de Jesus eu te peço que mais uma medida de fé seja colocada no coração, mais uma medida de entendimento seja colocada na mente deles e que o inimigo não venha roubar essa palavra que foi lançada. Pai, que ela possa entrar como uma espada de 2 gumes e chegar até a divisão da alma e do espírito e transformar algo que precisa ser transformado lá dentro. Se é incredulidade, Senhor, que caia por terra. Pai, em nome de Jesus, faz eles entender que mais do que eles querem ser batizados com o Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo, o Senhor quer que eles sejam cheios do Espírito Santo. Pai, eu agradeço pela vida de cada um e te peço, continua, Senhor, nos abençoando nesta campanha. Esteja sempre presente, nos guiando em cada palavra que for dita, em cada algo que vai acontecer aqui. Pai, realiza o nosso sonho, realiza o nosso desejo, que é ser cheio do Espírito Santo, ser um instrumento nas tuas mãos, que esses dons que o Senhor vai derramar entre nós sejam para a glória do teu nome, não para a nossa. Seja para a realização da tua obra na terra, Pai. Nós te pedimos, Senhor. Responde, Senhor, a nossa oração. Responde, Deus, o nosso clamor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e fique firme em nome de Jesus.